Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Henrique, sou nutricionista e hoje eu vim aqui falar sobre a kombucha. Esse é um assunto que eu ainda não tinha trazido aqui no canal, então eu pensei, acho interessante. Eu experimentei kombucha só uma vez, há alguns anos atrás, e enfim, não é algo que ainda é comum, né, no meu dia a dia, portanto, não por nada, mas é por uma questão mesmo de ainda não ter tido o hábito. Mas pode se tornar um hábito em algum momento, ou talvez, né, por estratégia em um momento específico, enfim. Mas de fato é uma opção interessante para a saúde e, portanto, antes de começar a gravar aqui, eu dei uma estudada a respeito. Agora estou gravando o vídeo para vocês também, compartilhando, né, aquilo que vocês talvez estejam procurando, né, saber sobre o que é kombucha, do que se trata. Então, eu só peço que você, né, já deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para mim, para início de conversa. Bom, kombucha é uma bebida que, basicamente, tá, ela funciona à base de 4 ingredientes. Água, uma erva para fazer o chá. Então você tem, né, um chá, então a erva e a água. Você tem açúcar e micro-organismos. Vou explicar. Basicamente, então você vai ter, né, uma erva que alguns estudos, né, o que eles trazem é que é a Camellia sinensis, o tradicional. Por que eu digo tradicional? Porque a kombucha, né, veio, né, originalmente da China. Então existe aquela questão cultural, existe a tradição. A princípio, a erva usada é a Camellia sinensis, então o chá verde, pode ser o chá preto. Basicamente seria essa a forma, mas eu já adianto a vocês que existem as adaptações. Então tem gente que faz aí kombucha com outros chás, né, outras ervas. Então não é uma coisa engessada, que só pode ser feito dessa forma. Feito esse entendimento inicial, você tem então a preparação do chá. E aí é que vem a grande diferença. Não é um chá comum, não é uma simples infusão, uma decoction que você aí já tenha costume. A diferença de um chá para o kombucha é que o kombucha é uma bebida fermentada, portanto é um chá fermentado. Como é que se dá esse acréscimo aí, essa fermentação? Como assim? O que acontece de diferente no kombucha? É porque nessa bebida preparada desse chá, você vai ter também a adição de açúcar, que eu já falei, e de micro-organismos, que eu também já falei. Esses dois aí ingredientes do kombucha, o que eles fazem, né? Na verdade, o açúcar ele vai servir de alimento para essas bactérias. Na verdade, eles chamam, né, de SCOBY. Vou colocar aqui na tela a sigla e o que significa em inglês, né? Mas em português significa assim, né, uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras. Então, são micro-organismos que vão se utilizar da presença desse açúcar adicionado de forma intencional para alimentar esses micro-organismos. E aí esses micro-organismos vão fermentar. É um processo natural, gente, né? Desses micro-organismos vão utilizar esse açúcar como fonte de energia. E aí, nesse processo de fermentação, você tem a formação de metabólitos, de produtos dessa reação. E um dos, não que seja o único, tá, gente? Mas o que eu vou destacar aqui é a questão da formação de ácido acético. E esse ácido acético, bem como, né, outros possíveis também componentes formados, eles vão justamente adicionando elementos novos, componentes a mais que vão tornando, né, aquele chá, a princípio, né, que era aquele chá apenas, mas que agora é um chá que tem, ó, outros compostos que foram formados, que foram adicionados, que tornam agora esse chá fermentado, portanto, né, o que a gente chama de kombucha, algo, ou melhor, né, uma bebida com as suas características peculiares, com o seu diferencial perante a questão, né, do aspecto nutricional aí. Então, antes de continuar, se inscreva no canal se você ainda não faz parte, tá? Aqui embaixo você encontra um botão, o botão vermelho, escrito inscrever-se, e do lado tem um sino.
Clica nesse sino que vai abrir uma janela com algumas opções, selecione a opção todas para que você possa, né, receber uma notificação toda vez que eu postar um novo conteúdo por aqui. E como eu falei que tem açúcar, você pode estar pensando, mas espera aí, Henrique, você está falando que o chá que virou kombucha pode ser interessante, mas você falou que tem açúcar na composição. Como é que isso vai ser interessante? Como é que isso vai ser melhor do que um chá que não teria o açúcar? Na verdade, né, primeiramente, né, não é que um é melhor do que o outro, cada um com as suas utilidades e aplicações. O que eu quis dizer é que o kombucha ele vai ter alguns componentes a mais, entendeu? Mas cada um com as suas aplicações, volto a dizer. No caso do kombucha, a questão do açúcar, apesar de ser adicionado, e geralmente, né, a gente como nutricionista fala, né, olha, evite produtos que tenham adição de açúcar. Mas nesse caso, o açúcar, eu até citei, né, ele vai ser utilizado como alimento para esses micro-organismos. Então, eles vão reduzindo o teor de açúcar original que foi adicionado. Aquele açúcar ele vai sendo usado pelos micro-organismos e esse açúcar não vai mais existir na forma como ele foi adicionado. Ele vai sendo transformado em outros componentes, a exemplo do ácido acético. Conseguem compreender? Então, com o processo de fermentação, você vai tendo a redução daquele teor de açúcar original quando, né, foi adicionado. Então, apesar de ter a adição de açúcar, no final das contas, né, quando houver o consumo, já não vai ter aquele teor original de açúcar. Outra coisa importante é a questão de que, como existem esses micro-organismos aí, essa bebida acaba tendo uma função probiótica. É uma bebida probiótica. Se você aí já ouviu falar dos benefícios dos probióticos, olha aí uma fonte de probióticos, o kombucha. E essa presença dos probióticos, juntamente com o ácido acético que eu já mencionei, esses dois elementos presentes no kombucha, eles vão gerar efeitos benéficos na saúde, particularmente ali, né, no intestino. Fora todos os benefícios iniciais dos polifenóis que vão estar presentes, né, no chá. E isso gera então uma bebida com potenciais benefícios à saúde humana. Lembrando que existe a possibilidade de fazer a kombucha, né, de forma caseira. Eu nunca fiz, então eu não vim aqui ensinar como fazer. E também não aconselho você a fazer assim, sem uma instrução de alguém que entenda antes de mais nada, porque você vai mexer, né, com bactérias, com micro-organismos, então todo cuidado, né, é pouco. Existem critérios para se fazer, mas hoje em dia existem marcas que fazem, né, e disponibilizam no mercado o kombucha, né, essa bebida pronta. Então assim, também você tem essa possibilidade prática e basta escolher uma boa opção. Outra coisa interessante é que o que eu falei até então, né, dos ingredientes é a base do kombucha. Porém, assim como eu falei que tradicionalmente é a base de Camellia sinensis, mas podem ter hoje em dia, né, as adaptações feitas, portanto, a partir de outras ervas, outros chás. E eu puxo isso para adicionar outra informação, que é a possibilidade de também fazer uma associação desse kombucha, a princípio, né, por meio de um chá, e você adicionar, por exemplo, um suco de fruta. Tem gente que chama de refrigerante natural, né? Enfim, então assim, existem, né, as formas e formas de se fazer, combinações diferentes, com ingredientes diferentes, mas tendo em perspectiva aquilo que eu expliquei no início, que é então a base do kombucha, podendo ter as suas variações. Digo variações no sentido também, né, de você variar os componentes, os benefícios e também o sabor final. Agora, como existe a questão do processo de fermentação, a bebida kombucha pode apresentar um teor alcoólico na sua composição. Apesar de eu ter enfatizado aqui apenas os benefícios, é importante que eu deixe claro que o ideal é que você tenha acompanhamento com o nutricionista para saber, né, justamente se você deve usar, como usar, com que quantidade, e se for comprar marcas prontas, ter indicações, sugestões, e, por exemplo, tendo a questão de ressalvas a respeito de que, apesar dos benefícios que eu enfatizei, mas na verdade
a possibilidade de contraindicação, por exemplo, justamente por conta da presença desse teor alcoólico aí, ainda que possa ser uma quantidade pequena, mas que já seria uma possível contraindicação em casos de mulheres grávidas. Então, atenção também a isso, de que é bacana, é interessante, mas uma orientação profissional é sempre bem-vinda. Peço que você comente aqui se você gostou do vídeo, o que é que você achou, se você ficou com alguma dúvida ou algum comentário sobre o assunto, fique à vontade. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que possam se interessar com essas informações. E aqui na tela, no meio, já vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.